Você já acumulou dívidas? Já ficou sem dinheiro? Já teve seu nome sujo na praça, nos órgãos de proteção ao crédito? Ou você nem se preocupa com dinheiro, tá nem aí pra dinheiro? Ou você tem muito dinheiro e aí é que não se preocupa mesmo com isso? Ou você é daqueles que dizem que dinheiro é coisa do diabo, mas também tem aqueles que dizem que ficar sem dinheiro é coisa do diabo. Mas o fato é que esse pedaço de papel, esse papel moeda, essa cédula, esse pedaço de cartão que você tem na carteira, ou o simples saldo virtual, digital que você tem no aplicativo do seu celular, são esses números que lhe apontam o quanto você tem dinheiro para pagar suas dívidas ou não pagá-las. E aí você passa justamente a acumular dívidas. E aí você deve estar se perguntando, que papo é esse que o Darwin agora está falando de dívidas, de dinheiro? Calma, que eu vou explicar. Vocês conhecem a grande escritora canadense Margaret Atwood, autora de Assassino Cego, O Conto da Aia, vulgo Grace, Os Testamentos, da trilogia Oryx e Crake. Enfim, o nome dela está sempre entre os favoritos para ganhar o prêmio Nobel. E já não bastasse todo o talento que ela tem como romancista, ela também sabe muito sobre as suas dívidas. Sim, sobre as suas dívidas, porque ela escreveu este livro aqui, esse ensaio Payback, lançado aqui pela editora Rocco, A Dívida e o Lado Sombrio da Riqueza. Uma das coisas mais básicas da nossa vida urbana, conectada, cheia de informações, é isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Preste atenção aqui. Isso aqui, ó. Vocês estão vendo essa luz aqui que eu tô filmando? Fiz essa mágica. Acendi. Isso é o simples ato de acender e apagar uma luz. E o que é que isso tem a ver com as nossas dívidas? O meu consumo de energia elétrica ao longo do mês, para me alimentar, para sobreviver, para dormir, para subir esse vídeo no YouTube que vocês estão assistindo, para usar a internet. Todos os meses a concessionária me fornece uma quantidade de X de energia. Eu faço todos esses consumos ao longo do mês. Ao final do mês eu recebo um código de barras em que eu tenho que pagar. E isso é uma dívida, é uma das coisas mais básicas que nós temos nessa nossa vida cotidiana em pleno século XXI. Mas a dívida que a Margaret Atwood nos traz nesse livro não é somente essa dívida. Também existem outros tipos de dívidas em que as famílias têm dívidas, as empresas têm dívidas, os países têm dívidas, os governos têm dívidas, todo mundo tem dívidas. E o que é que acontece quando as pessoas não pagam suas dívidas? Ou não podem pagar? Ou simplesmente não querem pagar? Ou pior, e se essa dívida não puder ser paga com dinheiro? A primeira coisa que a Margaret Atwood nos faz é entender nosso senso de justiça. E para isso ela já inicia o livro com a primeira parte, Antigas Balanças, justamente nos explicando nesse senso de justiça. Você pensa num jogo, pode ser um banco imobiliário, pode ser um The Sims, pode ser um Age of Empires, que eu gosto muito. Em todas essas simulações de entretenimento, elas existem regras. E o que é que ela nos demonstra com essas regras é que só existem credores e devedores porque existem regras. E na nossa vida real, todos esses conjuntos de regras são as nossas leis. E nesse jogo entre credores e devedores, quem é quem? Você pode ser um credor, você pode ser um devedor, ou você pode ser os dois. E ela faz uma grande descrição desse senso de justiça na civilização egípcia, na civilização grega, na civilização indiana, no cristianismo, em comunidades xamanísticas no interior do Canadá. Se a autora fosse brasileira, ela poderia inclusive fazer essa relação de senso de justiça acompanhando os nossos dramas das grandes cidades aqui no Brasil, em que nós temos um comando entre o tráfico, milícias, e que infelizmente eles vão determinando o que é esse senso de justiça dentro desse jogo criminoso. Ou seja, ela nos apresenta vários exemplos e você mesmo pode pegar exemplos como esse que eu falei que é mais próximo do nosso cotidiano, claro, também é mais triste, e relacionar com esses sistemas de empréstimos e hipotecas através do nosso senso de justiça. E aí ela nos leva a uma condição de dívida muito interessante, porque, vejamos, é fácil você perceber que está sem dinheiro, é fácil, eu posso olhar o meu saldo, como eu falei, posso olhar minha carteira e perceber que eu não vou ter o dinheiro para pagar justamente o boleto da conta de luz no final do mês. Mas e quando a dívida ela passa a ser uma construção mental? E aí é onde ela começa o segundo capítulo, a dívida e o pecado. Pai, perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não, pera. Você já deve ter ouvido esse trecho do Pai Nosso em que em vez de a gente falar dívidas, nós falamos pecados. Porque o sentido do seu pecado é que você está em débito com algo ou alguém. Logo, você deve perdoar. Ou seja, dívida e pecado são a mesma coisa. A dívida de ordem financeira é um pecado. E claro, não tem como falar de dívidas espirituais, a essa que eu estou me referindo, sem deixar de falar da filosofia cristã. O cristianismo tem toda a sua base teológica
baseado nas dívidas espirituais e no que você precisa fazer para pagá-las. Aliás, todos nós temos o nosso pecado original, né? Que é aquela que o Adão está fazendo a gente pagar até hoje, além de nossas dívidas que nós vamos acumulando no longo da vida, e as dívidas espirituais também que nós vamos acumulando ao longo da vida, e mais dívidas, ou seja, é muita dívida. É uma dívida tão grande que somente Cristo Redentor pode vir interceder por nós. E por conta disso nós temos uma dívida de gratidão e obediência também com Cristo. E o autor utiliza essa tese para nos explicar, pelo menos nos últimos 5.000 anos, todas essas questões relacionadas a pagamentos de dívidas e religião. E para reforçar essa tese, ela nos traz um livro chamado Sistemas de Sobrevivência, em que tudo que fazemos em matéria de acumulação tem a ver com tomar ou negociar. Tirando alguns empréstimos abusivos, todos os outros sistemas entre penhoras e empréstimos em geral, eles são justamente isso. Ou você toma ou você negocia. E isso é feito por um sistema de contabilidade. Todas as dívidas, as financeiras ou as religiosas, elas eram anotadas, no caso das religiosas, na Bíblia, e no caso das financeiras, em livros de contabilidade. Então, graças a burocracias, todos esses contratos de empréstimos são registrados. E graças a essa memória, graças a esse registro de contratos, de acordos verbais que se passaram por um papel, ou seja o que for, qualquer tipo de registro em que duas partes negociam alguma coisa, sejam, como eu sempre falo, religiosas e financeiras, que ela aborda aqui no livro, e graças a esses registros de débitos e créditos é que se possibilitou a criação dos tributos. Antigamente as pessoas deviam tributos a um rei, a um monarca, em troca de proteção, né? As pessoas pagavam os tributos e esses monarcas reforçavam seus exércitos em busca de novas matérias-primas, em busca de novos territórios ou em busca de defender os seus territórios já conquistados. Você pagava o tributo, você pagava um imposto em troca de um serviço. E é justamente aproveitando esse mote em que ela entra numa outra parte do livro chamado A Dívida como Trama. Todo mundo já deve ter ouvido um preceito bíblico que diz que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E ao longo do tempo ela vai nos mostrando como isso foi mudando com as reformas protestantes, em que o dinheiro foi sendo mais aceito, em que questões relacionadas à acumulação de riqueza foi sendo incorporada ao discurso religioso. Até a própria Igreja Católica nos últimos anos ela começou também a associar mais essa prosperidade ligada ao dinheiro. E fazendo análise de toda a literatura bíblica, de toda a literatura universal, das grandes epopeias, até chegar nos romances do século XIX, ela cita livros do Charles Dickens, do Washington Irving, da Harriet Beecher Stowe, da Jane Austen, em que todos eles se aproveitaram muito bem de utilizar dívidas para suas profícuas carreiras de ficcionalistas. A dívida é uma boa matéria-prima para muitos escritores. E aí ela vai citando vários livros, várias histórias de dívidas, histórias de pessoas que precisam pagar suas dívidas para sobreviver, histórias de pessoas que estão devendo e que o diabo vem cobrar. Enfim, tem uma série de observações que ela faz. Eu confesso que até uma parte mais modorrenta do livro, mas ela deixa a cereja do bolo para o final, em que ela fala o lado sombrio da dívida. E dá para ser mais sombrio do que isso? Dá. Ou se dá. Ela faz uma abordagem social, de uma visão geral de pessoas que devem e pessoas que cobram dívidas. Existe um lado moral e ético de pessoas que tomam dinheiro emprestado e existe também um lado moral e ético de quem vai cobrar. E isso é calibrado justamente pelo nosso senso de justiça que a gente viu lá no início do vídeo. Em O Príncipe, o grande clássico de Maquiavel, ele nos conta sobre o governante que precisa governar com as mãos de ferro, mas utilizando luvas de algodão, em que tudo que um líder mais deseja é consolidar o seu poder, e aí ele utiliza de partidos políticos, de forças armadas e da contribuição de seus concidadãos através dos seus impostos. Ou seja, todos esses agentes, do líder à base da sociedade, todos eles estão em busca de uma coisa, de dinheiro. E quando a gente fala de um país e de vários agentes sociais como esse, das forças armadas e da sociedade civil, a gente tem que lembrar que novas fontes de matérias-primas, novos territórios, proteção nacional, só existe por conta de dinheiro. O imposto de renda foi criado para a manutenção de um exército. Em 1799 foi criado o imposto de renda na Inglaterra para custear as guerras napoleônicas. Em 1869 foi criado o imposto de renda nos Estados Unidos para custear a Guerra Civil norte-americana. Em 1917 foi criado no Canadá, o país da Margaret Atwood, o imposto de renda para custear os custos da Primeira Guerra Mundial. As guerras passam, mas os impostos ficam. Esse é um acordo entre liderança e liderados no pagamento de impostos. Você recolhe os impostos para poder trocar em serviços para a população.
Mas nem toda dívida ela é paga somente com dinheiro. O lado sombrio dessa história toda é justamente quando o pagamento de dívida está ligado à vingança e à morte. Na literatura e nos livros de história nós temos vários exemplos disso, em que povos, comunidades, até países foram perseguidos por conta da sua relação com o dinheiro. O caso mais comum e mais popular é a relação e a história de toda a trajetória do povo judeu. Em muitos casos foram marginalizados e perseguidos por conta da manipulação de dinheiro. Tem as dívidas que são pagas com sacrifício de animais, tem as dívidas que são pagas com pedaços do nosso corpo. Não custa a gente lembrar do grande clássico do Shakespeare, O Mercador de Veneza, em que aquele financista, o Shylock, faz um contrato com o Antônio, após ele lhe emprestar uma quantia para fazer uma determinada missão com algumas embarcações. A missão do Antônio fica fracassada e o Shylock vai retirar uma tira de couro do Antônio. E tem, claro, toda a clássica defesa do Antônio, em que o Antônio vai perder uma tira do seu couro para pagar a dívida, mas em que sua advogada, ela lembra um detalhe, que essa tira de couro não pode sair uma gota de sangue quando o Shylock vai lá passar a faca. E se você acha que já viu essa história em algum canto, nós temos a nossa clássica sátira nordestina adaptada por Ariano Suassuna. Estou cansado dessa agonia de ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. E eu tô cansado dessa agonia de ficar inteiro, ficar sem uma tira, ficar inteiro, ficar sem uma tira. E para tudo isso, para todas essas intrincadas relações entre dívidas, pagamentos de dívidas, não pagamentos de dívidas, vingança, morte, toda essa confusão que dívidas, dinheiro nos causa, nós temos apenas uma única solução: o perdão. É exatamente isso, perdão. Perdoar as dívidas. E aí ela nos traz a clássica história de Charles Dickens, um conto de Natal, em que aquele rabugento e mão de vaca Scrooge é tocado pelo espírito natalino numa belíssima noite de Natal, e ele se torna um novo Scrooge, mais benevolente e mais gentil. E aí ela passa todo esse capítulo relacionando o Scrooge de antes, o Scrooge de depois, o momento de redenção, em busca de novos sentidos, né? E aí eu volto lá atrás, quando eu falei do nosso joguinho, do The Sims, do jogo de tabuleiro, do Banco Imobiliário, que todas essas regras, todas essas situações, inclusive a questão do perdão, ela existe porque nós aceitamos em que esse pedaço de papel, ele tem um valor e ele representa uma condição social para nós nessas nossas relações, em que basicamente a gente só vai ter um senso mínimo de felicidade se a gente tiver um entendimento crítico sobre o dinheiro e como ele funciona em cada parte da nossa vida. Então é isso, pessoal. Eu quero saber agora das dívidas de vocês. Não, das dívidas não. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam desse livro. Se você já conhecia esse livro da Margaret Atwood, se você não conhecia, se você já leu outros livros dela, me indica outros livros dessa escritora que eu tanto gosto. Se você chegou agora por aqui, aproveita para se inscrever aqui embaixo no canal. É importante você estar inscrito. E agora eu vou falar uma coisinha para você aumentar suas dívidas. Por apenas R$ 7,99 você fica investindo no Seleção Literária, ajudando e contribuindo para a manutenção do nosso canal, e vira um membro e ganha uma série de recompensas. Você pode assinar aqui embaixo, então você pode fazer uma chave Pix aqui pra gente, fazer uma doação aqui pro nosso canal. Você pega os R$ 5.000 que você tem guardado aí, transfere aqui pra gente que a gente vai fazer bom uso. É isso aí, pessoal. Valeu, tchau!